Senhor, segundo o teu querer, a tua eficácia, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Motivo de alegria estar mais um dia na presença do nosso Deus Altíssimo. Como já foi falado, hoje o 5º dia da campanha. Louvado seja Deus para uma vida vitoriosa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus, representando o mês de maio, em nome do Senhor Jesus, que o seu mês de maio, louvado seja Deus, seja um mês abençoado, seja um mês próspero e produtivo no Senhor, seja um mês, louvado seja o nome do Senhor, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fiquei com o salmo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de número 42 e 43. Louvado seja Deus, que tem por título: o Senhor é o auxílio para as nossas emoções. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O autor aqui escolheu, louvado seja o nome do Senhor, 12 salmos, louvado seja Deus, poderosos e abençoados, para que nós tenhamos também uma vida abençoada no nome do Senhor Jesus, e uma vida espiritual próspera, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos para a classificação em nome do Senhor Jesus, classificação do Salmo. Louvado seja Deus. Salmo de lamentação. Em muitos manuscritos hebraicos, louvado seja o nome do Senhor, manuscrito, louvado seja Deus, é documento, ou documento escrito ou copiado à mão. Louvado seja o nome do Senhor. Hebraicos e a grande maioria dos comentaristas atribuem aos Salmos 42 e 43 um único poema. Segundo os historiadores, louvado seja Deus, o 43 é continuidade do 42. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos lá, louvado seja o nome do Senhor, lá, louvado seja Deus, abre parêntese 42, 45 ao 11, e 43, verso 5, e 42, verso 9, e 43, verso 2, fecha-se parêntese. Louvado seja o nome do Senhor. Autoria. Os 2 salmos foram escritos pelos filhos de Corá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os filhos de Corá, eu fui dar uma meditada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diferente do pai dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles procuraram ter uma vida temente ao Senhor. Eles procuraram, louvado seja o nome do Senhor, ter uma vida de temor. Ter uma vida conforme o Senhor nos ensinou, uma vida de temor a Deus. Diferente do pai Corá, que gerou uma rebelião. Louvado seja Deus, você vai ver lá em Números. Louvado seja o nome do Senhor, a partir do capítulo 16, a rebelião que Corá faz. Louvado seja Deus, Coré, mas que muitos chamam Corá, mas que tem o mesmo significado. Louvado seja Deus. E dali vocês vão ver a diferença, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer: em outrora verão a diferença do que serve a Deus e ao que não serve. Corá gerou a rebelião, louvado seja Deus, foi tragado pelo Senhor. Já os filhos de Corá não, eles optaram por temer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem verdade é que o Senhor destaca-os aqui, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Em
Então os 2 salmos foram escritos pelos filhos de Coré, ou Corá, como melhor queira dizer, músico do templo, louvado seja Deus, e retrata o anelo profundo, que quer dizer anelo, zelo, louvado seja Deus, com grande zelo, em nome do Senhor Jesus, o anelo profundo da alma de um adorador, privado do santuário e do culto de celebrações. O autor está longe de Jerusalém, do templo e das principais festas que lhe enchem a alma. Você vai ver lá, louvado seja Deus, no verso 4 deste mesmo capítulo. As circunstâncias estão desfavoráveis para o salmista. Ele não está de férias prolongadas. Há um inimigo que lhe impõe empecilhos, e ele não consegue fazer, louvado seja Deus, aquilo que ele mais ama, que é buscar ao Senhor no templo nos dias de festas em Jerusalém. O salmista era, abre aspas, um igrejeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista, ele tinha o hábito, louvado seja o nome do Senhor, para melhor dizer, de ir até a casa do Senhor. Bem verdade é que lá em Salmos, louvado seja Deus, 133, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso mesmo, louvado seja Deus, 133. Bem verdade é que ele era um igrejeiro e ele queria estar em comunhão com os seus irmãos. A memória falha, mas o Senhor ainda é misericordioso. Louvado seja Deus. Então no Salmo 133 ele diz: quão bom e quão suave é, porque nós vivemos em união, para que, louvado seja Deus, se confirmasse que ele era um igrejeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Costumeiro, e a igreja, a sinagoga, nos tempos antigos, melhor dizendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se sente envergonhado por não conseguir desvencilhar-se. Louvado seja Deus, que é o significado de ser livre ou solto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não consegue ser solto, digamos assim, da situação que incapacita de ter normalidade na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No contexto histórico, louvado seja Deus, já foi dito aqui, eu vou ler como já foi dito, Warren W. Wiersbe. É isso, irmão Jorge? Warren W. Wiersbe. Em 2006 ele entende que o salmista enfrenta a adversidade circunstancial e o ataque impiedoso dos adversários que colocam em dúvida a presença protetora de Deus em sua vida. O autor está exilado no meio dos gentios. Exilado quer dizer tirado da sua terra, forçado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi exilado, ele foi forçado a sair da sua terra para uma terra, louvado seja Deus, que não é sua, uma terra desconhecida. Melhor dizendo, no meio dos gentios. Abre parênteses lá no 43, verso 1. Louvado seja Deus. Vamos adiante lá na frente. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos ver todos esses versículos em nome do Senhor Jesus. 43, verso 1. Fecha parênteses. Que eu oprimia e questionava para deixar a fé. Abre parênteses, 42, 3 ao 10. E 43, verso 2, fecha-se parênteses. Muito provavelmente, ele era um líder espiritual que havia conduzido grupos de peregrinos a Jerusalém para as festas. Hauser N. Champlin, em 2000, ele considera que o autor vivia no extremo da Palestina, próximo ao Monte Hermon, as cabeceiras do Rio Jordão, abre parêntese,
42, versos 6 e 7, fecha-se parênteses. Tinha sido impedido por uma enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Abre parênteses, 42, verso 10, fecha-se parênteses. De fazer a sua costumeira peregrinação a Jerusalém. Abre parênteses, 42, 4, 43, 3 e 4. E fecha-se parênteses. Por que eu estou adiantando, irmão? Porque lá na frente, louvado seja Deus, nós vamos ver todos esses versículos em nome do Senhor Jesus. Colocando em prática, para que você venha ter uma vida vitoriosa na pessoa de Cristo Jesus. Para que nós venhamos ter uma vida abençoada na pessoa de Cristo, precisamos pôr em prática, louvado seja Deus, o que aqui já foi passado por aqueles que já trouxeram o estudo, louvado seja Deus, por aquele que está dando o estudo e por aqueles que ainda vão dar os seus estudos. Para isso temos que colocar em prática, para que tenhamos êxito na nossa vida espiritual vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Os Salmos 42 e 43 são um lamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lamento, ele quer dizer tristeza, sofrimento, angústia. Louvado seja o nome do Senhor. E de um cantor do templo angustiado, pedindo livramento de inimigos externos, internos ou até mesmo de algumas enfermidades físicas, pois desejava voltar à casa de Deus. Ele transforma seu anseio em fé resoluta e esperançosa no próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é diferente na minha e na sua vida. Quando vier as tempestades contrárias, louvado seja o nome do Senhor. Quando vier aquela, louvado seja Deus, aquele vento, louvado seja Deus, contrário, bater na sua porta, bater na minha porta, temos que não retroceder, mas sim encará-los de frente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, louvado seja Deus, é na grande tempestade, é nos grandes vendavais contrários que se faz verdadeiros cristãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É nas tempestades, meus irmãos, e nas adversidades que se forma assim um verdadeiro caráter do cristão. Bem verdade é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não se faz cristão só em bonança, só em bênção. Você vai ver que todos os discípulos do Senhor, louvado seja Deus, tiveram os seus momentos de glória, os seus momentos de bonança, mas tiveram os seus momentos contrários e adversos. Nem por isso deixaram de adorar, nem por isso foram impedidos de adorar. Pelo contrário, na situação diversas, você tem que criar forças de onde você não tem. Você tem que tirar forças do seu corpo cansado, louvado seja o nome do Senhor, e adorar o Deus vivo. E para melhor dizer que não é fácil, mas não é impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, louvado seja o nome do Senhor, ao tópico. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Temos, louvado seja Deus, podemos compreender os dois poemas em 3 divisões. O primeiro tópico, o segundo e o terceiro tópico. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro tópico, louvado seja o nome do Senhor, ele tem por título Deus, ele é a fonte do bem-estar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista, ele está, louvado seja Deus, a fonte do bem-estar. Abre parêntese no 42, verso 1 e 2. Quem pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 42, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: como o servo brama pelas correntes das águas,
assim suspirá a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei antes a face de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu trouxe, louvado seja o nome do Senhor, a corça. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fiquei procurando, eu fiquei sabendo, meu Deus, que o que será isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a corça, ele é um animal, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele é muito sedento por água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu fiquei curioso em saber o porquê que o salmista Davi, ele sentia essa sede assim como a corça. E para melhor dizer, a corça, esse animal, ele sentia a necessidade de procurar sempre águas, rios, louvado seja Deus, oceanos, porque quando, louvado seja Deus, ele passava muito tempo, louvado seja o nome do Senhor, sem que ele tivesse na água, ele exalava um mau odor, e isso chamava a atenção das suas presas. Ele era alvo fácil, louvado seja Deus. Então, para isso, ele tinha que estar constantemente na água. Interessante, eu achei muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como é o trabalhar de Deus. Deus usa a natureza. Deus dá exemplo de diversas maneiras. Louvado seja o nome do Senhor. O servo, louvado seja Deus, para que ele não viesse ser alvo fácil, para que ele não viesse soltar esse mau cheiro e chamar a atenção das suas presas. Ele tinha que estar constantemente na água, se banhando, tomando banho, para melhor dizer. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Terminou, meu pastor, em comunhão com o Senhor, né? A corça é um animal selvagem, sabia onde encontrar água, olha que lindo, para matar sua sede ou para fugir de seus inimigos. Para aquele animal, o instinto levava a lugares da sua memória, procurando refúgio nas águas, que eram tantas revigorantes como protetoras. O que dizer de nós? Uma pergunta. Somos inteligentes, racionais e muito bem seletivos. Será que estamos genuinamente empenhados em buscar ao Senhor em 2024, como fazia aquela corça, fazia pelas águas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos se exemplar, que nós venhamos ter o exemplo da corça e buscar a Deus assim como ela também buscava as correntes dos mares, das águas, dos rios. Que nós venhamos sentir sede do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Passamos para o segundo tópico, em nome do Senhor Jesus, que tem por título o equilíbrio da alma frente aos seus inimigos, ou aos inimigos. 42, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 3 ao 11, abre parêntese 42, 3 ao 11 e fecha-se parêntese. Poder ler em nome do Senhor Jesus. Salmo 43, 3 ao 11. Glória a Deus. É isso? 42, 3 ao 11. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porque me diz constantemente: onde está o teu Deus? Uma pergunta. Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus,
com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque está abatida, ó minha alma. Perdão, irmão, o vento aqui não está nos ajudando. Isso. Glória a Deus. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturba em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Verso 11 e último: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. E eu digo glória. Do tamanho da minha vitória, o irmão presbítero Lindomar disse aqui. Dê o seu glória também do tamanho que é a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Lembre-se, o salmista está impedido de se apresentar-se ao Senhor no templo. Então ele dialoga consigo mesmo, pedindo calma para si mesmo. Ele procura por equilíbrio interior. Perceba que ele procura um equilíbrio, ele tem cautela, ele tem paciência, conforme o Salmo 40. Louvado seja o nome do Senhor. Nas perseguições, na tribulação, nas adversidades, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele procura por equilíbrio interior. Ele está cantando para a sua alma descansar. Os seus inimigos cruéis o cercam com um deboche contínuo, procurando desestabilizar a sua confiança em Deus. É importante resgatar a beleza destes versos para os nossos dias. Perceba, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo nas afrontas, mesmo nas adversidades, o salmista ele tem cautela, ele tem paciência, louvado seja o nome do Senhor. Assim é nos nossos dias. As afrontas elas são constantes, e para melhor dizer, auxiliar irmão Jorge, elas não vão cessar. Elas não vão cessar, porque o evangelho, se ele não for confrontado, ele não é evangelho. Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, ele tem que ter renúncia, ele tem que confrontar contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. É importante para os nossos dias, em todo o tempo, uma situação externa, interna ou física provoca a seguinte afronta. Abre aspas. Onde está o seu Deus?
porque não te ajuda, fecha aspas, e o ponto de interrogação, porque é feita uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha como ele destaca: louvado seja Deus. Onde está o seu Deus que não te ajuda? Muitas das vezes, louvado seja Deus, os ímpios pensam que porque nós estamos passando situações contrárias, eles acham, eles dizem: cadê o Deus de vocês que vocês tanto servem? Como se nós servimos a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo que Ele faz em nossas vidas. O ímpio, ele não entende que nós não servimos a Deus pelo que Ele faz ou deixa de fazer, mas nós servimos pelo que Ele é, autor e consumador de nossa fé. Perceba que ele destaca, porque o texto é destacado, porque tem uma aspas. Ele destaca: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, o salmista conhece a história de Jó. Oh, glória! Louvado seja Deus. Abre parênteses, Jó, capítulo 1, 17. Louvado seja Deus. Quem pode ler em nome do Senhor Jesus? Capítulo 1, 17 ao 22. E o capítulo 2, verso 9 e 10. E fecha parênteses. Jó capítulo número 1, verso número 17, diz assim: e estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeiros 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito ou mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto ou veste, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Capítulo 2, versos 9 e 10, eu quero comentar. Perceba, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus vai dizer que ainda falando, não deu nem tempo o servo terminar de falar, já havia outra má notícia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem por isso Jó atribuiu a Deus falta alguma ou coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que era mal notícia após a outra. Perceba que em um intervalo de pouco tempo chegava uma mal notícia, e após aquela mal notícia terminar, logo após ela terminar, já chegava outra, e assim sucessivamente. Mas Jó, louvado seja Deus, não atribuiu ao Senhor coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, ele disse que apesar de toda a situação contrária, ele prossegue dizendo para si mesmo, abre aspas, eu ainda o louvarei, fecha aspas. Continua, presbítero Lindomar, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 2, versos 9 e 10. Versos 9 do capítulo 2. Então sua mulher lhes disse, ainda retens a tua sinceridades, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhes disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Pergunta. Em tudo isto não pecou Jó
com os seus lábios, coração e mente. Glória a Eu Deus. digo glória. Perceba, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela não, até enquanto o Senhor não tinha permitido Satanás tocar nas primícias, nas fazendas de Jó, não tinha fala da mulher, porque ela estava bem na sua zona de conforto. Ela estava muito bem, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando toca-se, louvado seja Deus, naquilo que nós somos mais apegados, que ela estava, Jó não. Jó tinha um Deus, e ele sabia a quem ele servia. Já a mulher, ela estava mais apegada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, às fazendas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu trago para minha e para a sua vida, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós priorizamos o materialismo, que nem já foi falado pelo nosso líder, pelo nosso anjo da igreja, o pastor Joseano. Nos outros estudos dele, muitas das vezes, a pessoa, ela se deixa mais levar pelo financeiro do que propriamente pelo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando chega a situação contrária, ela não tem reserva de oração. Digamos assim, ela não tem bagagem, ela não tem, louvado seja o nome do Senhor, mas Jó não. Jó, apesar de tudo de ruim que lhe foi acontecido, a palavra do Senhor vai dizer que ele levantava-se pelas madrugadas e fazia, louvado seja Deus, votos ao Senhor pela vida dos seus filhos. Porque temia Jó em seu coração, louvado seja Deus, achava que os seus filhos podiam ter pecado contra o Senhor. Diferente da mulher, louvado seja o nome do Senhor, que quando perdeu as fazendas, já começou, louvado seja Deus, levar as cargas para Jó, levar, louvado seja Deus, atribuir a Jó, louvado seja Deus, a situação adversas que estavam passando. Mas Jó, louvado seja Deus, ele sabia a quem ele estava servindo. Jó, ele não tinha dúvida, diferente, louvado seja Deus, da mulher, que por um momento ela deixou entrar a dúvida em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nem por isso a palavra de Deus não relata, louvado seja Deus, e eu também não me recordo, mas creio eu, obreiros da casa do Senhor, que nem por isso, depois de Deus ter mudado o quadro de Jó, Jó não deixou a sua mulher. Creio eu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jó permaneceu com ela. Porque a sabedoria de Jó não era terrena. A sabedoria de Jó, ela vinha dos altos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor lhe dê sabedoria esta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor lhe dê sabedoria dos altos esta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra, louvado seja Deus, a sua mente, o seu entendimento, e lhe dê sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Vamos, louvado seja Deus, ao terceiro tópico. Em nome do Senhor Jesus. Que tem por título: Deus julgará a minha causa, entendendo a minha oração. Louvado seja Deus. Abre parêntese 43, do 1 ao 5. Salmos 43, do 1 ao 5. Salmos de número 40, versos de número 1 ao 5. 43. 43, versos 1 ao 5. Ao 5. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Não é isso? Por que me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do ímpio. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem
e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E Deus meu, deu glória do tamanho da sua vitória, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Louvado seja Deus e da sua salvação. A situação quanto à volta do autor do Salmo se parece com as dificuldades dos nossos dias. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo uma enxurrada de injustiça que assola o país. Abre aspas, o certo virou errado, e o errado agora é certo, fecha aspas. Estamos vivendo, louvado seja Deus, uma enxurrada de coisas contrárias. Estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, numa situação que não, louvado seja Deus, que não podemos, louvado seja o nome do Senhor, exortar o nosso filho de uma maneira, louvado seja Deus, mais rígida, porque, por exemplo, se você for ali e tiver um vizinho, um exemplo, se você tiver um vizinho e ver que você repreendeu o seu filho com mais dureza, sendo mais severo, ou até que deu uma palmada, louvado seja Deus, você disciplinou ele, mas o vizinho entendeu que você foi rígido demais. Aí agora o vizinho vai e faz uma denúncia contra você. De repente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as autoridades batem sua porta. Mas sendo, louvado seja Deus, que você está repreendendo para que ele não venha lá na frente, louvado seja Deus, sofrer ou se perder, ou louvado seja o nome do Senhor Jesus, se perder, digamos assim, neste mundo cruel. Aí você não quer, louvado seja Deus, você como pai, já sabendo as astutas ciladas que o mundo oferece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as ciladas que o mundo dá, as armadilhas que o mundo prepara para nós, jamais, você quer o que? Você quer orientar o seu filho para que ele não venha cair, porque, louvado seja Deus, você já teve uma experiência do que foi o mundo, por você ser pai, você ser mais velho, lógico, você já teve uma experiência do que é o mundo, e o mundo, louvado seja Deus, ele tem lá as suas atrocidades, as suas perversidades, e nós não queremos jamais que os nossos filhos, eles passem por essas situações contrárias. Pelo contrário, nós estamos na casa do Senhor, ensinando, louvado seja Deus, conforme o Provérbios fala que ensina aos vossos filhos o caminho que se deve andar, e ainda que ele cresça, ele não se desviará dele. Então estamos aqui fazendo conforme o que o Senhor nos ensina, ainda que para eles seja um duro, mas é a palavra de Deus. Nós temos a certeza de que estamos no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o mundo olhe para nós, louvado seja Deus, com um olhar diferente, mas nós temos certeza de que nós estamos no lugar certo. Mas já eles, louvado seja Deus, eles não sabem nem a quem eles servem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós temos certeza a quem nós servimos, e temos a certeza de que estamos no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Houve um aumento no número de zombadores e de escarnecedores. Nossos inimigos se levantam aos montões. Eita.
Cada dia que se passa, mais se levantam escarnecedores, mais se levantam zombadores, mais se levantam críticos, mais se levantam apóstatas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não me recordo agora o versículo e o capítulo. Se eu não me engano é Amós. Louvado seja o nome do Senhor, que diz que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Amós, quem lembra, de Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, amém. Louvado seja Deus. Então tudo que é feito, louvado seja Deus, tudo isso que vem acontecendo em nosso país, essas situações de enfermidades, essas situações de guerra, essas situações de doenças, essas situações, louvado seja Deus, de um homem perverso, isso é o que ele mesmo plantou, e ele vai colher, mais cedo ou mais tarde vai colher, porque a lei da semeadura ninguém escapa dela. Você vai colher o que você plantar, e o homem ele plantou, louvado seja o nome do Senhor, essas situações. E hoje existem muitos zombadores, apóstatas, pegam aí as mídias, as redes sociais só para zombar da nossa fé. Muitos se levantam aos montões, o autor está dizendo que se levantam aos montões, são muitos, são muitos, que se levantam, irmão Jucifado, para nos afrontar, para querer nos diminuir, para querer, louvado seja Deus, afrontar a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas saiba de uma coisa, meus amados e queridos irmãos, você e eu estamos no caminho correto, estamos trilhando o caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele grande dia nós vamos ser recompensados conforme as nossas obras, porque o Senhor vai vir, pode ter certeza. Apocalipse 3:11 ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, sou glória, guarda o teu melhor para o Senhor, dá o teu melhor para o Senhor, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda louvado seja o nome do Senhor que nos afronta, ainda que nos caluneie, ainda louvado seja o nome do Senhor, ainda que se levantem aos montões, como aqui foi falado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os escarnecedores, os zombadores, os nossos inimigos, ainda temos que continuar com nossa fé inabalável, sabendo que a nossa recompensa não vem de homens, mas sim do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabendo que a nossa rocha é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles estão nos afrontando. Onde está o teu Deus? Conforme o salmista falou, né? Uma pergunta. Porém, nós não estamos sobre trevas. Louvado seja Deus. Versos 3, quem pode ler? 43:3. Nós não estamos sobre trevas. 43:3. Isso. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Oh glória! Estamos sobre a luz, não estamos sobre as trevas. O salmista ele disse: lâmpada para os teus pés. Louvado seja Deus. Lâmpada, lâmpada, estamos sobre a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e não sobre as trevas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor fará justiça. Verso 1 do número 43. Faze-me justiça, ó Deus, Oh glória! e pleiteia a minha causa.
contra agentes ímpias. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele fará justiça. Pode ter certeza que o Senhor fará justiça, porque Ele é fiel. Porque os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. O Senhor não vai deixar a injustiça sobre você impune, não. Pode crer, meu amado irmão, e ter certeza no seu coração que o Senhor fará justiça contra a impunidade. A impunidade, ela não vai ficar, louvado seja o nome do Senhor, impune. Mas o Senhor vai fazer justiça conforme o verso 1 do número 43 de Salmo. O nosso Deus continua sendo nossa fortaleza. 43, verso 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do ímpio? Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 122 diz: eleve os meus olhos para os montes. Oh glória! De onde me virá o socorro? O meu e o teu socorro, ele vem do grandão da Galileia, conforme diz o auxiliar de trabalho, irmão Jorge. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peguei esse bordão para minha vida, porque é o grandão da Galileia quem faz justiça por mim e por você. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Durante a pandemia, muitos crentes ficaram impedidos de congregar. Alguns, inclusive, não regressaram com a mesma frequência de antes. Precisamos aprender com o salmista e voltarmos a sentir alegria por frequentarmos a casa do Senhor. Conforme o salmista diz: alegrei-me. Eu acho a cara do presbítero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor há fartura de alegria. Na casa do Senhor nós nos alegramos uns com os outros. Por muitas das vezes eu disse: minha filha, hoje eu não vou não, porque o pensamento quer estar lá, mas o corpo não aguenta. Mas louvado seja Deus que o Espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Mas é na fraqueza que nós temos que se levantar. Imediatamente Deus usa meu menininho, meu filhinho, e diz: pai, o senhor não vai porque o senhor vai ficar em casa. Quando a gente chega aqui, o senhor está acordado. Eu chego no celular. Eita, que repreensão. Imediatamente o Espírito Santo está com os dois pés e as duas mãos. Eu me levanto, tomo banho, o Senhor me dá força. O corpo ele está prostrado, mas o Espírito ele está de pé. Me leva à tua casa, Senhor, para me adorar. Parece que eu não tive nem cansaço quando eu saio daqui. Parece que eu não senti. Quantas vezes minha esposa entrou por essas portas, sai de casa, se eu estou morrendo de dor de cabeça, eu vou estar pela graça, mas quando sai curado. Porque aqui é o lugar da cura. É aqui onde você vem buscar o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos no lugar certo, em nome do Senhor Jesus.
ele diz que nós devemos sentir a alegria de frequentarmos a casa do Senhor, ser igrejeiro, conforme já foi lido aqui, Salmista Davi. Ele era igrejeiro, ele era costumeiro. Louvado seja Deus, estar na casa do Senhor adorando. Versos 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode ler? Pode, por favor. Versos 4 e versos 5 do 43. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E Deus meu, permita eu só ler o versos 4 do 27 sobre a casa do Senhor e sobre a alegria. Ele diz assim, Salmo 27, versos 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E eu digo glória do tamanho da minha vitória. Glória em nome do Senhor Jesus. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias longe dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para fechar com chave de ouro, em nome do Senhor Jesus, o Salmo 122. Louvado seja Deus, presbítero Mário. Salmo 122, verso 1 assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o grandão da Galileia. Meus amados e queridos irmãos, eu espero que em nome do Senhor Jesus você tenha, louvado seja Deus, entendido, louvado seja Deus, o que o salmista quis passar por mim para você, e um pouco, louvado seja Deus, que o auxiliar de trabalho, o irmão Luiz Carlos, louvado seja Deus, ele estudou e trouxe para a meditação da igreja em nome do Senhor Jesus. Eu espero em nome do Senhor Jesus que você tenha entendido este Salmo 42 e 43, que seja um salmo abençoado nesse quinto dia. Louvado seja o nome do Senhor, representando o mês de maio, em nome do Senhor Jesus. Aquele que puder, em nome do Senhor Jesus, ficar de pé, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Receba, levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra profética em nome do Senhor Jesus. Que em 2024, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja o ano da sua vida espiritual. É assim que eu peço em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra, porque eu já recebi, já guardei em meu coração. Que em 2024 seja o ano de Deus na sua vida espiritual. E eu já agradeço ao meu Senhor por esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.